Você já reparou como, na maior parte do tempo, quando estamos correndo atrás da felicidade, é justamente quando ela parece mais distante? Como se fosse uma borboleta. Quanto mais você tenta agarrar, mais ela foge. Mas se você simplesmente se senta, quieto, ela pousa no seu ombro. Talvez o problema não seja a felicidade, mas a maneira como você a procura. Hoje, eu quero te mostrar algo contraintuitivo, quase um anti-conselho. Se você quer ser feliz, pare de procurar felicidade. Sim, eu sei, isso parece loucura. Afinal, todos dizem que precisamos buscar nossos sonhos, que a vida é sobre encontrar alegria, que devemos perseguir a tal da vida ideal. Mas, se essa busca constante for justamente o que nos impede de chegar lá, vivemos na era da busca infinita. Todo mundo está procurando algo: mais dinheiro, mais status, mais seguidores, mais amor, mais experiências, mais viagens. E o curioso é que, mesmo conquistando várias dessas coisas, muitas pessoas continuam sentindo um vazio. Já percebeu? Você atinge uma meta, e logo já precisa de outra. Você compra algo que queria, e já está de olho em outra coisa. Você começa um relacionamento, e já está pensando se poderia ter algo melhor. Essa inquietação constante vem de uma ilusão que colocaram na nossa cabeça, a ideia de que felicidade é um lugar no futuro, como se fosse um prêmio que você ganha depois de completar todas as missões da vida. Mas, se não for, e se felicidade não for um destino, mas sim um subproduto de viver bem o agora? Existe uma pequena parábola que ilustra isso muito bem. Um empresário estava de férias numa vila costeira e viu um pescador chegando com seu barco. Ele tinha pescado peixes grandes, o suficiente para o dia. O empresário, curioso, perguntou: por que você não fica mais tempo no mar para pescar mais? O pescador respondeu: porque já pesquei o suficiente para sustentar minha família hoje. Mas, e o que você faz no resto do tempo? Insistiu o empresário. Ah, eu durmo até tarde, pesco um pouco, brinco com meus filhos, descanso com minha esposa, como vinho e toco violão com meus amigos. O empresário riu e disse: se você passasse mais tempo pescando, poderia comprar um barco maior, depois vários barcos, abrir uma empresa de pesca, e então se aposentar rico. O pescador perguntou: e depois de me aposentar, o que eu faria? O empresário respondeu: ah, então você poderia descansar, passar tempo com a família, tomar vinho e tocar violão com os amigos. O pescador sorriu: mas é exatamente isso que já faço. Essa história mostra uma verdade incômoda. Às vezes estamos perseguindo algo que já temos, mas não percebemos, porque acreditamos que só vale quando vem depois de muito esforço e anos de espera. O que estou dizendo aqui não é para você abandonar seus objetivos. O trabalho, as metas e os sonhos têm seu valor, mas existe uma diferença entre viver com propósito e viver em estado de corrida eterna. A busca incessante pela felicidade é como tentar matar a sede bebendo água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede sente. O filósofo grego Epicuro dizia que a felicidade está na ausência de sofrimento e na simplicidade de viver de acordo com nossa natureza. Isso não significa ausência de problemas, mas sim aprender a lidar com eles sem deixar que eles definam nossa vida. Pare um momento e pense: quantas vezes você já pensou: quando eu conseguir isso, vou ser feliz? Quando eu perder peso? Quando eu tiver dinheiro? Quando eu encontrar alguém? Quando eu me mudar? Quando eu me formar? E aí, quando essas coisas acontecem, até bate uma alegria, mas ela passa rápido. Logo você inventa outro quando. Isso porque a felicidade que depende do depois nunca chega de verdade. Ela é como uma cenoura pendurada na frente de um cavalo. Você corre, corre, e ela continua na mesma distância. O ponto é, talvez a felicidade não seja algo que você encontra lá fora, mas algo que surge quando você para de olhar desesperadamente para o futuro e começa a habitar de verdade o presente. E para entender isso, precisamos conversar sobre 3 ilusões que nos prendem na busca eterna pela felicidade. Ilusão 1. A felicidade como destino final. Essa é talvez a mais perigosa. A ideia de que felicidade é um ponto fixo no futuro. A sociedade nos treina desde cedo para pensar em chegar lá. É a mentalidade do mapa do tesouro. Siga o caminho. Cumpra as tarefas, acumule conquistas, e um dia você vai encontrar o baú dourado chamado felicidade eterna. O problema? Esse baú não existe. Toda vez que você acha que está perto, ele muda de lugar. Você se casa e descobre que casamento exige esforço. Você alcança um cargo alto e percebe que tem mais responsabilidades e menos tempo. Você compra um carro novo e, meses depois, já está olhando para outro modelo. É como se a vida fosse um videogame sem tela de fim. Você acha que vai aparecer um parabéns, você venceu, mas na verdade, sempre que você completa uma fase, já começa a próxima. O filósofo Alan Watts dizia que a vida não é uma jornada para um destino, mas uma música. E músicas não são feitas para chegar no fim, mas para serem apreciadas enquanto tocam. Ilusão 2. A
comparação como medida. Outra armadilha é medir nossa felicidade pela régua dos outros. E essa ficou muito mais perigosa na era das redes sociais. Você pode estar em casa, tranquilo, assistindo um filme, e de repente abre o Instagram e vê alguém na praia das Maldivas, outro comprando um carro importado, outro comemorando um novo relacionamento. A sensação automática é: minha vida não é tão boa quanto a deles. Mas existe um detalhe que esquecemos. Estamos comparando os bastidores da nossa vida com o palco iluminado da vida dos outros. Ninguém posta quando está triste, discutindo com a família ou se sentindo vazio. Você só vê o recorte editado do que eles querem mostrar. Sêneca dizia: aquele que se compara perde a si mesmo. Quando nossa felicidade depende de estar melhor que os outros, ela nunca é real. É só um reflexo frágil da aprovação alheia. Ilusão 3. A ideia de que mais é sempre melhor. Essa ilusão é a mais silenciosa, porque parece lógica. Se um pouco é bom, muito deve ser melhor. Mais dinheiro, mais sucesso, mais coisas, mais experiências. Mas existe um fenômeno psicológico chamado adaptação hedônica. Ele diz que, por mais que algo nos faça felizes no início, com o tempo nos acostumamos e voltamos ao nosso nível normal de felicidade. Isso explica por que alguém pode ganhar na loteria 1 ou 2 anos depois, se sentir tão feliz ou infeliz quanto antes. Quando acreditamos que mais é sempre a resposta, acabamos criando uma corrida sem fim. É como tentar encher um balde com um buraco no fundo. O filósofo Schopenhauer já alertava: o desejo é como um poço sem fundo. Assim que satisfazemos um, outro aparece. A solução não é parar de desejar, mas aprender a desejar com consciência, sem esperar que o próximo desejo realizado seja o último que trará felicidade eterna. Essas 3 ilusões funcionam como lentes sujas que distorcem nossa visão da vida. A boa notícia é que, quando percebemos que estamos usando essas lentes, podemos tirá-las e começar a ver o mundo como ele é: simples, imperfeito, mas cheio de momentos bons aqui e agora. No próximo bloco, eu quero te mostrar 3 práticas para experimentar mais felicidade sem precisar ficar correndo atrás dela. E o melhor, são práticas que você pode começar hoje, sem gastar um centavo, sem depender de sorte, sem esperar a vida melhorar primeiro. Prática 1. Viver o presente. A primeira prática é simples, mas poderosa. Aprenda a viver o presente. Quando eu digo viver o presente, não falo só de estar fisicamente no momento, mas de realmente sentir o que acontece ao seu redor. Quantas vezes você comeu uma refeição olhando para o celular ou pensando em problemas do trabalho? Quantas vezes você caminhou e não percebeu a luz do sol, o cheiro do ar ou o sorriso de alguém passando por você? Viver o presente é se desligar da corrida infinita por resultados futuros e simplesmente estar. É como em um episódio de Your Name ou Ano Ana. Os pequenos instantes carregam emoção profunda, mas só percebemos quando paramos de nos apressar. Uma forma prática de treinar isso é reservar 3 minutos por dia para observar algo ao seu redor. Pode ser a respiração, barulho da rua, o vento batendo na janela. Apenas observe, sem julgar, sem pensar em passado ou futuro. Prática 2. Gratidão diária. A segunda prática é exercitar a gratidão. A maioria das pessoas só nota o que falta. Não tenho dinheiro suficiente. Não tenho aquele carro. Não tenho tempo para mim. Mas a felicidade não cresce quando se foca no que falta. Cresce quando você percebe o que já tem. Comece anotando 3 coisas todos os dias pelas quais você é grato. Pode ser pequeno: o café que estava perfeito hoje de manhã, a mensagem de um amigo, a sensação de estar vivo. Essa simples prática muda a forma como seu cérebro percebe a realidade. Você passa a notar mais momentos bons e menos problemas. Prática 3. Menos comparação, mais observação. Já falamos sobre a comparação como ilusão, mas a prática é aplicável. Pare de medir sua vida pelo padrão dos outros. Observe, aprenda e inspire-se, mas não tente reproduzir exatamente a vida de alguém. Seu caminho é único. A felicidade aparece quando você respeita seu próprio ritmo. Imagine que você está trabalhando e vê um colega receber elogios e bônus. O impulso natural é sentir inveja ou frustração. Mas e se você simplesmente observar e aprender? Pense: o que ele fez que funcionou? Posso adaptar para mim? Você não precisa competir com ninguém. Competir consigo mesmo, evoluindo de forma constante, já é suficiente. Em tempos antigos ocorreu a história do samurai e a tempestade. Havia um samurai que, durante uma tempestade, percebeu que podia lutar contra o vento ou aceitar a força da natureza. Lutando, ele ficaria exausto e ainda sofreria com a chuva e o frio. Aceitando, ele se movia com o vento, ajustando os passos, e chegava ao seu destino com esforço mínimo. A felicidade funciona igual. Quanto mais
mais você luta desesperadamente contra a vida, buscando a felicidade perfeita, mais exausto e frustrado você fica. Quando você aprende a aceitar e ajustar, mesmo os momentos difíceis podem trazer aprendizado, paz e, eventualmente, alegria. Muita gente pensa que precisa mudar o mundo para ser feliz, acordar com dinheiro, status, reconhecimento, mas a maior transformação acontece dentro de você. Se você mudar sua forma de ver a vida, os problemas deixam de ser monstros gigantes. Eles se tornam desafios que você pode enfrentar sem desespero. Se você mudar sua percepção sobre conquistas, o que antes era um dever passa a ser oportunidade de crescimento. E quando essa mudança interna acontece, a felicidade surge naturalmente, não como meta, mas como efeito colateral da forma como você vive. Pense no Naruto. Ele queria ser reconhecido, ser o Hokage, mas a verdadeira transformação veio quando ele aprendeu a valorizar os amigos, as pequenas vitórias do dia a dia, e a própria jornada, e não apenas o objetivo final. Felicidade não estava no título de Hokage, mas em cada passo que ele deu para chegar lá. A quarta prática é se conectar com pessoas de forma genuína. O ser humano é social. Momentos compartilhados têm mais peso emocional do que posses ou conquistas isoladas. Não se trata de ter milhares de amigos, mas de relações verdadeiras, onde você pode rir, chorar, sentir apoio. Uma simples conversa sincera, uma risada compartilhada, ou um abraço podem gerar mais felicidade do que qualquer viagem ou compra luxuosa. A quinta prática é aceitar o que você não pode mudar. A vida é cheia de situações fora do nosso controle. Gente que nos magoa, eventos inesperados, resultados que não correspondem às nossas expectativas. Ao invés de lutar contra essas realidades ou se punir por elas, aceite-as como parte do fluxo natural da vida. Isso não significa passividade, mas sim usar energia apenas no que você pode influenciar. Olhe para uma árvore no vento. Ela não tenta resistir a tudo. Ela se dobra, ajusta, permanece viva. O ser humano também pode aprender a se dobrar frente às tempestades da vida, sem perder a essência. Então, recapitulando, pare de perseguir a felicidade como destino final. Viva o presente, realmente sentindo cada momento. Pratique gratidão diariamente, mesmo nas pequenas coisas. Pare de comparar sua vida com a dos outros. Construa conexões reais e significativas. Aceite o que não pode mudar e foque no que você pode. Se você aplicar isso, verá que a felicidade começa a surgir de forma natural, sem esforço, sem corrida. Ela se manifesta nos pequenos instantes, nos risos inesperados.